Irmãos, hoje nós vamos fazer uma meditação a partir de 4 textos. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Jeremias 29, 11. Diz o Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus dizendo: eu sei os sonhos que eu tenho para vocês. Sonhos bons. Aquilo que vocês desejam, sou eu que coloco no coração de vocês. Agora vá, por favor, para Marcos, capítulo 11, verso 12, verso 13. E no dia seguinte, quando saíram da cidade de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha muitas folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu vou ler mais um pouco. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Amém. Agora, por favor, abra em Lucas 9, 13. Mas Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Amém. E agora a última referência, por favor, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1 em diante. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou à cidade de Corinto. E achando ali um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justus, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho ensinado já há muito tempo, e eu acredito que a maior parte das pessoas já aprendeu, o significado da palavra propósito. Propósito. Pósito, posto, pró, para. Né? Posto, para. Fala de uma razão inteligente para que algo ou alguém ou uma situação esteja onde está no tempo que está. Há um homem que pede a Deus sabedoria em lugar de riqueza, em lugar de força, em lugar de longevidade, Salomão. E Deus deu a ele sabedoria. E este homem escrevendo, ele diz: a propósito, para tudo que está debaixo do céu. Então nada está deslocado, nada está fora do lugar, nada e ninguém está fora do tempo. Nenhuma situação é uma situação sem um propósito. Os propósitos mudam. A mesma situação, o mesmo objeto,
a mesma pessoa pode ter propósitos diferentes para pessoas diferentes. Vou lhes dar um exemplo. Eu gosto de ir para a roça e algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu plantei alguns cítricos lá. Mexerica, limão, laranja, não muita coisa, 1, 2 pés de cada coisa, muito juntinho. Mas eu cheguei à conclusão de que não vale a pena plantar para colher fruto. É bobagem. É muito mais barato comprar a fruta no sacolão do que você plantar um pé. Dá trabalho demais. Tem que regar todo dia. Tem que colocar defensivo contra a praga. Tem que esperar crescer. Tem que adubar. E quando vem tudo de uma vez. Não é? Não é dividido não, vem tudo de uma vez. Aí você sai dando aquilo para os outros e um bocado perde. Mas o que me faz ter aquilo lá é que à noite eu gosto de sentir o aroma, o perfume das flores. Não tem nada mais gostoso do que ficar com a casa apagada, no silêncio da noite, sentindo o cheiro das flores, das laranjas, da mexerica, do limão. Então, para mim, há um propósito, que é diferente do propósito, por exemplo, do meu amigo Batinho, um sacolão aqui em cima, e que não tem mais o sacolão. Mas ele tem, lá em Brumadinho, um sítio onde ele planta muito limão, muita mexerica. Mas ele planta para colher fruta. Os objetivos são diferentes. Nós precisamos, então, perceber que se há um propósito para cada situação, para cada coisa, para cada pessoa, esse propósito foi definido por quem criou todas as coisas, todas as situações e todas as pessoas, Deus. Então Deus tem um objetivo em cada coisa, em cada pessoa. Nós não podemos nos afastar dessa verdade. E aí nós vimos, no primeiro texto que nós lemos, e você pode voltar os olhos à palavra se você quiser, eu sei os sonhos que eu tenho para vós, sonhos de paz, sonhos de coisas boas, para que vocês consigam aquilo que vocês tanto desejam. Perceba, o que nós desejamos alcançar não é outra coisa senão aquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu acho muito interessante a hipocrisia de pessoas que advogam a pobreza e a miséria como virtude, né? A ponto de confundir a verdadeira virtude, que é a humildade, com miséria. E olham alguém que é pobre, alguém que é muito quase miserável, e diz, não, essa pessoa é tão humilde, né? Não, não é não. Às vezes essa pessoa é extremamente arrogante, extremamente ameaçadora, extremamente desagradável. E você pode encontrar uma pessoa que tem muito poder econômico, muito poder político, e que seja extremamente humilde. A palavra humildade vem de humus, vem de terra. É alguém que tem os seus pés na terra, que sabe as suas limitações. Então perceba que quando nós nos afastamos daquilo para que Deus nos criou, nós não estamos praticando humildade. Quando eu estou resignado com a miséria, quando eu estou resignado com a doença, quando eu estou resignado com as coisas pequenas, e eu digo, as coisas são assim mesmo. Não, tem que ser assim. Eu transfiro uma ideia de virtude para aquilo que é extremamente danoso. Eu estou me afastando da vontade de Deus, porque ele, por Jeremias, diz, eu sei os sonhos que eu tenho para vocês. Sonhos de paz, sonhos bons, para que vocês alcancem aquilo que vocês têm sonhado. Então eu preciso primeiro limpar os meus sonhos e perceber estes sonhos que eu tenho, essa convicção que eu tenho de que eu posso chegar mais longe, de que eu posso realizar mais, vem de onde? Eu tenho uma certeza que eu tenho uma capacidade e eu posso realizar. Eu tenho um desejo genuíno de fazer, de ver. Eu me lembro quando estava, acho que no 3º período de psicologia, e eu tive que fazer um trabalho. E para fazer esse trabalho, eu tive que entrevistar
um casal que já casou na terceira idade, um casal de idade bem avançada, e que haviam se casado. E a gente queria entender, pelo menos a proposta do meu trabalho, era entender o casamento na terceira idade. Razões, condicionantes, limites, adversidades, sonhos. E eu fiz o trabalho, e o trabalho ficou bom. Eu recebi uma nota boa. E eu disse para minha orientadora daquele trabalho, ainda tem mais a fazer com o material que eu colhi. Eu não cheguei a todo o potencial desse trabalho. Eu sei que ainda dá para produzir mais com esse trabalho. Foi só um passo. Essa convicção, esse tipo de convicção, quando você sabe que você não nasceu para ficar num lugar pequeno. Quando você sabe que você tem condições de ir além. Quando você olha e percebe que tem fatores externos que estão te segurando, que não é uma incompetência. Essa convicção, esse sonho vem de Deus. Nós fomos ainda a um outro texto. Nós somos um texto que diz que Jesus sai de uma cidade, caminha, tem fome e de longe ele vê uma figueira. Ele vê uma figueira. E ele vai até aquela figueira e procura frutos. Ele quer comer o fruto maduro. Mas o texto diz, não era tempo de figo. Não era tempo de figo. E Jesus estava procurando. Por que Jesus estava procurando se não era tempo? Por causa dos temporãos. Por causa daquele fruto que vem fora do tempo. Daquela árvore que tem tanta vitalidade, que ela dá fruto mesmo fora da estação. Ela tem uma qualidade nela, e Jesus procura árvores que tenham esta qualidade. Aí eu te pergunto, se ele esperava fruto de uma figueira, será que ele não espera fruto da sua vida? Será que ele não espera que você esteja produzindo coisas boas? Contaram para nós que nós somos pessoas de segunda classe. Pastor, ninguém nunca falou isso para mim. Falou. Falou por muitas vozes e por muitos canais. A ponto da gente acreditar que a gente não consegue ir mais além. Eu gosto daquela música Gabriela, né? Gabriela, Cravo e Canela. Porque na música diz, eu sou Gabriela, né? Tudo é sempre assim. Como é que é a letra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, irmãos. Não existe isso de que eu vou ficar estagnado. Meu pai foi um homem da roça que teve méritos, mas não conseguiu progredir muito. Eu não tenho chance nenhuma, porque eu sou filho dele. Eu não estudei nas melhores escolas, eu não tive todas as oportunidades, mas eu tenho dentro de mim recursos para ir além do meu pai. Eu tenho dentro de mim recursos para chegar aonde Deus tem colocado no meu coração a certeza de que eu vou chegar. Pastor, mas isso não é um orgulho, não é o contrassenso, não. Isso é achar o propósito da sua vida. Nós fomos ainda para um outro texto, em que ele diz assim, ele chama os seus apóstolos, tem uma multidão caminhando com ele, estão com ele há 3 dias, e ele chama os apóstolos e diz, essa multidão está faminta, deem de comer a eles, vocês mesmos. Jesus não deu nenhuma outra instrução, ele tinha certeza que os seus apóstolos teriam recursos para resolver aquela situação. Se Jesus fez isso, e ele é o Senhor de todas as coisas, é porque eles tinham. Eles tinham. Mas o que foi que eles responderam? Senhor, não dá para fazer. A gente vai ter que sair e comprar em algum lugar. Irmãos, como foi que Jesus resolveu? Eu sei que você conhece essa história, porque eu já preguei isso aqui várias vezes. Você já viu isso em filme? Ele pegou o que tinha. Poucos pães, poucos peixes, deu graças e simplesmente começou a distribuir e a coisa começou a acontecer. Quando Jesus disse, deem de comer a eles vocês mesmos, ele estava dizendo, façam o que vocês já aprenderam, façam aquilo que vocês já me viram fazer, façam aquilo que vocês sabem que vocês podem fazer.
Não se limitem, mas eles preferiram olhar para os seus limites. Eles não fizeram a opção de ir além. Quando Jesus disse, deem de comer vocês mesmos, ele estava dizendo, já existe poder na vida de vocês. E o meu propósito é alimentar essa multidão, eu estou contando com vocês. Eu não estou dando esse poder para que vocês façam um show de mágica. Eu não estou dando esse poder para que vocês fiquem muito ricos produzindo pão e peixe. Eu estou dando esse poder porque eu preciso alimentar uma multidão de pessoas. E vocês são os escolhidos para que isso aconteça. Era isso que Jesus estava dizendo. É preciso ser muito humilde para aceitar a prosperidade sob essa perspectiva. Porque se você acredita meramente que prosperidade é o acúmulo de alguma coisa, se eu tenho muito daquilo que eu chamo de dinheiro, eu sou próspero. Se eu tenho muitos terrenos e casas e apartamentos, eu sou próspero. Se eu tenho muitos funcionários, eu sou próspero. Não, isso não é. Esse conceito capitalista nada mais é do que uma enganação. Prosperidade é quando você alcança o seu potencial. Prosperidade é quando você é feliz porque você faz aquilo para que você foi criado para fazer. O que é que se espera de uma figueira? Figo. O que é que se espera dos discípulos de Jesus? Que eles façam a obra acontecer como Jesus fez acontecer. Jesus não nasceu num berço rico para ter recursos para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus não estudou numa universidade de medicina para poder curar leprosos. Jesus não conhecia física ou teria desenvolvido aparelhos capazes de fazer com que a superfície da água fosse firme o suficiente para aguentar o peso de um homem adulto. Mas ele fez tudo isso acontecer porque o poder do Pai estava com ele. E esse mesmo poder ele passou para a sua igreja, para alcançar um propósito. Ele disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Ide por todo mundo, curai os doentes, abram os olhos dos cegos, coloquem em liberdade os oprimidos do diabo, façam acontecer, anunciem que é chegado o reino dos céus. Mas Senhor, como é que nós vamos conseguir isso? E aí nós fomos para o último texto que nós lemos. Paulo, em capítulo 18, que foi o que nós lemos, ele está vindo de Atenas, no capítulo 17. No capítulo 17, ele discute com filósofos estoicos e discípulos de Epicuro. Ele faz um discurso maravilhoso, ele fica lá um tempo e depois ele sai. E quando ele sai, ele chega a uma cidade. E ali ele prega Jesus. E a Bíblia diz que ele estava todo sábado na sinagoga, explicando aos judeus, a partir do Velho Testamento, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, ele vai explicando que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, fora de Jesus não há salvação. Em algum momento os judeus dizem, nós não queremos mais ouvir isso. Paulo diz, não, então eu lavo as minhas mãos, e daqui para frente eu vou pregar para os gentios. Ali se cumpre a palavra de Deus, que diz que a pregação agora passa para os gentios, não está mais na mão dos judeus. É nesse capítulo que a igreja gentílica, nós recebemos o poder que Jesus falou em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder é transferido para a igreja gentílica nesse momento, quando Paulo diz, agora eu vou para os gentios, agora a minha obra é fazer os gentios conhecerem Jesus. O Espírito Santo, agora ele está derramado sobre a igreja gentílica para produzir aquilo que é necessário para que Jesus seja conhecido. E aí, o próprio Jesus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, aparece para Paulo, não para Saulo. Ele já não tinha mais o nome de Saulo, aqui ele é Paulo, porque agora ele é dos gentios. Saulo era dos judeus. Aqui ele é um novo homem, uma nova criatura com um novo ministério, ele é Paulo. E Deus diz para ele assim, não te cales, seja forte, ouse e não se preocupe porque ninguém poderá te fazer mal. A minha Bíblia, a minha tradução diz, porque eu tenho muita gente nesse lugar. Opa, peraí. Deus falou que ele conta então com o número de pessoas que está naquela cidade. Para proteger Paulo, para sustentar Paulo, para fazer nascer uma igreja naquele lugar. Mas o que adianta ter um número grande de pessoas se essas pessoas
não tiverem poder de influenciar outras. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Se não houver poder de influência, o que adianta ter muita gente? Como é que eu influencio? Hoje nós temos pessoas que, quando questionadas sobre o que fazem para ganhar a vida, qual é a profissão que têm, elas dizem, eu sou influencer. Não é? Estou na internet. Então tem meninas que ganham para fazer propaganda de energéticos. Tem rapazes que ganham para poder fazer, vender carro, vender pneu, vender marca. Tem de tudo, vende-se de tudo. Eu tenho 3 milhões de seguidores, eu tenho 500 mil seguidores. Quanto mais seguidores eu tenho, mais influência eu tenho. Mas vamos entender o que Jesus está dizendo quando Paulo ouve, segundo a minha tradução, dizer assim, eu tenho muita gente nesse lugar. Ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. Eu tenho gente muito importante nesse lugar. Eu tenho gente muito importante nesse lugar. Tem coisas que são absolutamente incríveis, né? Nós temos lá no Pontal uma cozinha com uma porta de ferro, que foi restaurada daquelas antigas bacana. E fizemos a cozinha, montamos, levamos fogão, geladeira, fizemos tudo. Do nada a porta parou de abrir. Não foi isso, Orlando? Parou de abrir. Roda. Bom, tem como abrir? Não, não tem como abrir, só se você passar uma máquina e cortar e tirar um pedaço. Eu pensei comigo, vou ter que pegar um chaveiro em Três Marias e levar lá. Depois eu pensei, não, vou conversar com meu amigo que é chaveiro aqui, e a gente faz uma viagem lá, vai conversando e ele resolve isso. Mas também é uma logística complicada, tanto uma como a outra. E o Orlando, isso já tem alguns meses, que essa porta está fechada e a gente não sabe o que fazer, que a gente não queria estragar o que está pronto e está bonito e está arrumadinho. Eu viajei na quinta, de manhã, o Orlando passou lá em casa na quinta tarde, e já estava preparado para cortar um pedaço da porta e arrancar a fechadura. Quando é de noite, pastora Anísia manda uma mensagem para mim. Pastor Ademir, um anjo deve ter passado por aqui, porque a porta está aberta. Do nada a porta está aberta. Tem meses que a porta está fechada. Tem meses que eu não consigo abrir. Tem meses que o Orlando não consegue abrir. O Orlando é bom para fazer essas coisas. Não tinha como, irmãos. Pastor Anísio acabou de me dizer, eu estava varrendo lá, de repente eu olhei, tinha uma greta, a porta estava aberta. E eu perguntei, e a chave? A chave funcionou. Como? Da onde que veio isso? Como é que foi isso? Eu tenho a chave, o Orlando tem a chave, ninguém mais tem a chave. Ele tem a chave dele, eu tenho a minha. Você deu a chave para alguém, Orlando? Irmãos, Deus fala por muitas bocas e de muitos jeitos e com muitas vozes. Ele pode fazer surgir do nada. Mas ele escolheu que Paulo fosse guardado, sustentado, ajudado por pessoas importantes naquela cidade. Mas as pessoas importantes daquela cidade eram pessoas que estavam vindo do povo, que estavam aceitando Jesus. Ele não estava falando de políticos. Ele não estava falando de grandes proprietários de terra. Ele não estava falando de senhores de escravo. Ele estava falndo de pessoas que estavam usando aquilo que há de mais poderoso no universo, a fé. Sabe, nos convenceram que nós não vamos dar certo. Nos convenceram que quando a gente chegar num ponto em que a gente tenha influência, seja porque eu estou num lugar de autoridade, seja porque eu estou num lugar de poder econômico, seja porque eu estou num lugar onde eu sou conhecido por alguma coisa, que eu preciso me corromper, que eu preciso me tornar como os outros. Não! Eu preciso entender que eu preciso cumprir aquilo que Deus espera de mim. Por que que o Senhor quer que eu cresça? Para fazer a obra de Deus acontecer. Para que Deus quer que eu seja próspero? Para que eu possa influenciar pessoas. Para que eu possa influenciar e o Evangelho possa ser propagado, possa ser conhecido e Jesus possa ser adorado como Salvador. O nosso desenvolvimento é alguma coisa que está na natureza. Semana passada, eu estava no sacolão
E aí chegou um moço atrás de mim, eu estava pagando a minha conta, e chegou um moço e falou, essa uva falou com a menina que estava ali, essa uva é sem semente? E aí a menina falou assim, ela é docinha, ela é sem semente, é docinha. Eu fiquei na minha. Aí veio a supervisora dos caixas e falou comigo, moço, por que o senhor não leva dessa uva também? Eu falei, eu vou levar uma uva sem semente? Mas nunca. É nunca que eu vou levar uma uva sem semente. Por que alguém tirou o poder de reprodução da uva? Por que eles aumentaram o poder de doce da uva? Eles tiram o poder de reprodução e aumentam o doce. Eu me vicio porque está mais doce. Mas eu não posso plantar a semente, porque ela não tem semente. Quando eu quiser comprar uva, eu vou ficar na mão de alguém. Deus deu a cada planta o poder de se desenvolver, de ser próspera, de crescer, de fazer acontecer o fruto. É um pecado tirar isso dela, em nome de uma riqueza capitalista. A riqueza divina é a riqueza do desenvolvimento. Há um tempo atrás, eu plantei um pezinho de acerola lá. Não foi nem desse aqui não. Eu comprei, na época, eu comprei várias mudas, inclusive acerola. Foi logo na época que eu comprei o terreno lá, o lote lá. E aí, esse final de semana que a gente estava lá, a Simone foi lá e colheu aquele monte de acerola. Eu estava na varanda olhando, acho que foi Sandra que perguntou para mim, esse é lá da igreja, pastor? Esse pé muda lá da igreja? Eu falei, não, esse não é não. Esse eu comprei. E eu me lembrei de quando eu fui na loja, comprei uma mudinha desse tamanho, fui lá e plantei, começou a passar na minha mente todas as vezes que eu coloquei um fertilizante, todas as vezes que eu joguei água, todas as vezes que eu cuidei. E ela está carregada de acerola, como esse nosso aqui fica. Há uma ordem. Deus diz para aquele pé de acerola, eu sei os sonhos que eu sonho para você. Eu sei que você vai produzir tudo que eu coloquei na sua vida. Irmão, se Deus trata assim um pé de acerola, se Deus abre portas que ninguém conseguia abrir, se Deus tem um propósito de fazer a sua palavra crescer, a sua igreja se estabelecer, e Ele conta com você, será que Deus não quer que você se desenvolva? Será que Deus não quer que você seja uma pessoa que alcance todos os seus sonhos? Você vai permitir que alguém tire de você o seu poder de trazer à existência os sonhos de Deus? Alguém teve a ideia infeliz de tirar da laranja o poder de ser plantada, tirar dela a semente, de tirar da uva a semente. E eles estão tentando fazer isso com a gente, fazer a gente acreditar que a gente não vai melhorar na vida. Você tem o poder de chegar aonde você quiser chegar. A primeira coisa que você tem que fazer, tire o pessimismo do seu coração, tire palavras negativas da sua boca, ponha os seus olhos ainda mais longe. Quando você abrir os olhos de manhã, diga, eu estou vivendo o sonho de Deus, eu vou alcançar. Se alguém lançar contra você uma palavra dizendo que você não vai chegar, que você não é bom o suficiente, que você não tem recursos, que falta alguma coisa, diga, não é verdade. Deus é comigo, eu vou chegar, porque a palavra de Deus diz que Deus sonha os sonhos que estão no meu coração, que Deus espera que eu chegue lá. Para quê? Para que eu possa me vangloriar? Para que eu possa meramente ajuntar dinheiro? Não. Para que eu possa fazer a obra dele para frente. Para que eu possa fazer. E vou te contar uma coisa, hein? A gente tem mania de achar que aquilo que enche os nossos olhos é que é o poder de Deus. Jesus disse, a fé é como a menor das sementes. Semente de coentro. Quando você olha para ela, ela é pequenininha. Mas quando ela é fertilizada pelo poder de Deus, ela vira uma árvore. E de repente os passarinhos se aninham nos galhos dessa árvore. Não olhe para as coisas grandes, esperançoso de que elas te ajudem. Olhe para aquilo que é pequenininho, a fé que Jesus põe no seu coração na palavra dele. Aceite a prosperidade que Deus quer que você tenha.
Aceite o caminho de vitória que Deus tem para você. Hoje eu fiquei feliz, né? Mandou uma mensagem para mim, e aí o perfil dela, você está lá com os seus produtos, né? Irmãos, foi um sonho dela que Deus trouxe à existência. Mas ela não pode parar de sonhar nesse sonho. Ela tem que sonhar que isso vai estar em todas as lojas, em todas as drogarias, em todas as farmácias. Ela não pode sonhar que vai estar só nas farmácias, nas drogarias e nas lojas. Ela tem que sonhar que esse produto esteja na cabeça das pessoas, nos salões que as pessoas estejam usando. Você precisa deixar o sonho de Deus entrar no seu coração como uma semente de mostarda, mas saber que o poder de Deus é aquele que destrava as portas. Deus fala conosco de muitas formas. Talvez te falando você não tenha ideia do que é abrir aquela porta que aconteceu no Pontal, sem que a gente tenha feito nada. Eu não fiz coisa alguma. Aliás, eu não sabia o que fazer, a não ser levar um chaveiro lá, e mesmo assim pensando como é que ele ia fazer isso. Porque do jeito que ele me explicou que ele ia fazer, eu acho que não tinha jeito. O Orlando também não tinha como resolver, a não ser cortando um pedaço da porta. Mas Deus sabia o que ele ia fazer. Deus está olhando do céu e falando para mim e para você nessa noite o que Ele falou através de Jesus para os seus apóstolos naquele dia. Deem vocês mesmos de comer a todos eles. Olha lá para fora. Tem gente lá querendo ouvir a sua voz. Tem gente lá querendo olhar para você e dizer assim: ele venceu, ela venceu. Não tinha como dar certo, mas ela deu certo. Não tinha como ele vencer, mas ele venceu. Como é que essa pessoa chegou lá? E ela vai chegar para você e vai te perguntar: como foi que você conseguiu? E você vai dizer: eu? Não, Deus fez através da minha vida. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. E porque eu creio nele, eu deixo o poder dele acontecer na minha vida, eu chego cada vez mais longe e eu fico cada vez mais alto. Porque Deus tem sonhado sonhos bons para a minha vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?